livrando-se do jugo, impressionando o subconsciente. Quando o homem conhece as suas próprias forças e as capacidades de sua mente, o seu grande desejo é encontrar uma forma rápida e fácil de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente o conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. Em meu próprio caso, descobri que a forma mais fácil reside em livrar-se do jugo. Um metafísico certa vez explicou isso da seguinte maneira, disse ele: o único fenômeno que dá peso a qualquer coisa na natureza é a lei da gravidade, e se uma pedra pudesse ser levada para o alto e fora do planeta, não haveria nenhum peso sequer naquela pedra, e foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando afirmou: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração terrena, e funcionava no reino da quarta dimensão, onde somente a perfeição, plenitude, de vida e alegria. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda, tomai o meu jugo sobre vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos também, com o Salmo 55, que devemos deixar o seu fardo nas mãos do Senhor. Muitos outros trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem e que devemos sempre estar alerta e testemunhar a salvação do Senhor. Isso indica que a mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, constitui o departamento que luta a batalha do homem e o liberta dos seus jugos. Vemos, portanto, que o homem violará a lei se insistir em carregar um jugo, e um jugo significa um pensamento ou condição adversa, e este pensamento ou condição tem suas raízes no subconsciente. Parece impossível fazer qualquer progresso ao dirigir o subconsciente a partir do consciente, ou raciocínio, uma vez que o raciocínio, intelecto, é limitado em suas concepções, e cheio de dúvidas e medos. Assim, conscientífico é o livrar-se do jugo e transferi-lo à mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, onde o mesmo torna-se leve, ou é dissolvido e atirado para dentro de sua nulidade natural. Por exemplo, uma certa pessoa que tinha grande carência de uma soma em dinheiro, tornou-a pequena, transferindo-a para o Cristo interior, o supraconsciente, com a seguinte afirmação: livro-me deste jugo da carência e transfiro-o ao Cristo, dentro de mim, libertando-me para ter em plenitude. O acreditar na carência era o seu jugo, e à medida que se libertou desse jugo, transferindo-o para o supraconsciente com sua crença na plenitude, uma avalanche de recursos, foi o que obteve como resultado. Lemos que, o Cristo que está em você é a esperança da glória. Um outro exemplo, uma de minhas alunas havia recebido um novo piano, e não havia espaço no seu estúdio para ele até que ela retirasse dali o piano velho. Ela ficou num estado de perplexidade. Ela queria guardar o piano velho, mas não sabia para onde mandá-lo. Ela ficou desesperada, já que o novo piano estava para ser entregue imediatamente. De fato, ele já estava a caminho, sem lugar aonde colocar. Ela disse que ocorreu-lhe repetir o seguinte: livrar-me-ei deste jugo e o transferirei para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz. Momentos mais tarde, seu telefone tocou, e uma amiga dela perguntou se ela não poderia alugar-lhe um piano, e assim o piano velho foi retirado, alguns minutos antes que o novo chegasse. Conheci uma mulher que tinha como jugo o seu ressentimento. Ela então disse: liberto-me desse jugo e o transfiro para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz, para ser amável, harmoniosa e feliz. O Todo-Poderoso supraconsciente transbordou seu subconsciente com amor, e toda a sua vida se transformou. Durante anos o ressentimento a havia mantido num estado de tormenta e aprisionado a sua alma, a mente subconsciente. A afirmação deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou de forma audível, sempre em quietude, mas com determinação. É o que se pode comparar com carregar as baterias. Devemos sempre recarregar nossas baterias com palavras ditas e repetidas. Tenho observado que, ao livrar-se do jugo, após algum tempo, a pessoa parece ver mais claramente. E impossível ter uma visão clara enquanto nós nos conservarmos sob o jugo da mente carnal. Dúvidas e medos asfixiam a mente e o corpo e a imaginação rebela-se atraindo a desgraça e a doença. Ao repetirmos firmemente a declaração: livro-me deste jugo e o transfiro ao Cristo dentro de mim, e sigo meu caminho em paz, a visão aclara-se e a ela segue-se uma sensação de alívio e, mais cedo ou mais tarde, vem a manifestação do bem, seja na forma de saúde, alegria ou plenitude.
Uma de minhas alunas certa vez pediu-me que explicasse a escuridão que antecede o alvorecer. Eu me referi, num capítulo anterior, ao fato de que, antes da grande demonstração, tudo parece ir mal, e uma profunda depressão obscurece o consciente. Isso significa que o subconsciente está a emanar as dúvidas e medos de todos os tempos. Essas velhas reminiscências do subconsciente emergem à superfície, para serem atirados fora. É aí então que o homem deve bater palmas, como Josafá, dar graças pelo fato de estar salvo, muito embora ele pareça ordenado e manipulado pelo inimigo, a situação de carência ou de doença. E continuou a aluna, por quanto tempo deve alguém manter-se na escuridão? E eu respondi, até que essa pessoa possa enxergar no escuro, e livrar-se do jugo faz com que a pessoa possa enxergar no escuro. A fim de impressionar o subconsciente, uma fé vivida é sempre essencial. A fé sem a ação já está morta. Nestes capítulos tentei abordar essa questão. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele comandou que a multidão se sentasse no chão antes de ele dar graças pelos pães e pelos peixes. Darei ainda um outro exemplo para mostrar quão necessário esse passo é de fato. A fé ativa constitui a ponte sobre a qual o homem passa para atingir a sua terra prometida. Através de um mal-entendido, uma mulher acaba se separando do marido, a quem amava tão profundamente. Ele recusou todos os pedidos de reconciliação e não queria comunicar-se com ela de maneira nenhuma. Ao travar conhecimento da lei espiritual, ela renegou a aparência da separação. Ela fez esta declaração: na mente espiritual não existe a separação, portanto, eu não posso estar separada de meu amor e companheiro que é meu por direito divino. Ela demonstrou ativa fé ao arranjar para ele um lugar à mesa todos os dias, desta forma impressionando o subconsciente com uma imagem de seu regresso. Mais de um ano se passou, mas ela nunca desistiu de sua vontade, e um dia ele apareceu e entrou. O subconsciente sempre se impressiona com a música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma de seu aprisionamento. Ela faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tem uma amiga que utiliza o seu aparelho de som, diariamente, com este propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Uma outra mulher dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e movimento carregam as suas palavras com tremenda força. O estudante também deve lembrar-se de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma demonstração, vêm primeiro os sinais de terra à vista. Antes que Colombo chegasse à América, ele via pássaros e algas que lhe demonstravam estar próximo de terra. Então, é preciso que haja uma demonstração, mas frequentemente o estudante confunde a demonstração com a realização, e isso o deixa desapontado. Por exemplo, uma mulher certa vez pediu por um conjunto de pratos. E não muito tempo depois uma amiga deu-lhe um prato que estava velho e rachado. Ela me procurou dizendo: bem, eu pedi um conjunto de pratos, e tudo o que consegui foi um prato quebrado. Eu respondi: o prato era apenas sinais de terra à vista. Ele mostrou que os seus pratos estavam chegando, olhe para ele como sendo os seus pássaros e as algas marinhas, e não muito tempo depois os pratos vieram. Um contínuo fazer de contas impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico, e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo colherá os frutos. Já notaram como as crianças estão sempre a fazer de contas, a menos que vós vos converteis, e tornar-vos crianças novamente, não herdareis o reino dos céus. Por exemplo, conheci uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhou uma pequena quantia de dinheiro de alguns amigos ricos, que constantemente a faziam recordar de sua condição de pobreza, e de que fosse cuidadosa e econômica. Independentemente de suas admoestações, ela gastou tudo o que ganhará na compra de um chapéu, ou dando um presente a alguém, e seu estado de espírito permanecia sempre em êxtase. Seus pensamentos eram sempre centrados em roupas bonitas, em anéis e outras coisas, mas sem nutrir inveja dos outros. Ela vivia no mundo das maravilhas, e somente a riqueza parecia real para ela. Não demorou muito até que se casou com um homem rico, e os anéis e outras coisas tornaram-se concretos. Eu não sei se aquele homem que apareceu era a escolha divina, mas a opulência tinha de se manifestar na vida daquela mulher, uma vez que ela somente imaginava a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele tenha apagado todo o medo de dentro de seu subconsciente.
O medo constitui uma energia mal dirigida, e deve então ser redirecionada, ou transmudada em fé. Jesus Cristo disse: Por que temeis, ó homens de pouca fé? Tudo é possível àquele que crê. Tantas vezes meus leitores me perguntam: como é que posso livrar-me do medo? E eu lhes respondo, aproximando-se e enfrentando a coisa de que você tem medo. O leão mostra a sua ferocidade a partir do medo que você tem dele. Aproxime-se do leão, e ele se irá embora, tente fugir dele e ele perseguirá você. Mostrei em capítulos anteriores como o leão da carência desapareceu quando a pessoa gastava o dinheiro sem ter medo, demonstrando fé em que Deus era o seu suprimento, seu pastor, e, portanto, nada faltaria àquela pessoa. Muitos de meus leitores têm se emergido dos laços da pobreza, e têm agora em plenitude, simplesmente após perder o medo de deixar o dinheiro escapar. O subconsciente impressiona-se com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva, portanto, sendo a pessoa única com o doador, será também única com a dádiva. Quão esplêndida declaração será então: eu agora dou graças a Deus o doador pela dádiva que é Deus. Por tanto tempo o homem tem se separado de seu bem e seu supridor, por meio de pensamentos de separação e de falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias de dentro do subconsciente, e a dinamite poderá ser uma grande situação ou problema. Vimos, na ilustração antes referida, como a pessoa foi libertada de seus laços ao demonstrar destemor. O homem deve observar-se a cada hora para detectar se o motivo que o move é o medo ou a fé. Escolhi ainda hoje a que deveis servir, ao medo ou à fé. Talvez o medo tenha a ver com algo da personalidade. Então não evite as pessoas que são temidas, esteja pronto a enfrentá-las de maneira regozijante, e elas lhes darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente de seu caminho. Quem sabe o medo que se tem relacione-se com a doença ou com os germes. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo ao nível dos próprios germes. Naturalmente que o germe que causa a doença é o produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá objetivar-se. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina, portanto são o produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele compreender que não existe poder no mal. O mundo material se desvanecerá, e o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, se manifestará. E eu vi um novo céu, e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro, nem tampouco haverá mais dor, pois as coisas de antes já terão passado. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva em nosso canal. Gratidão!